Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, né, em um vídeo mais simples, né? Apesar da temática não ser uma das mais simples que a gente pode abordar aqui. Aproveitando esse iniciozinho de vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui no canal. Fica aqui o meu agradecimento a todos os membros, né? E em especial a esses que eu tô colocando o nome na tela. Obrigado pelo apoio de vocês. Bom, só dando uma contextualizada, né? Ultimamente minha rotina está um pouquinho corrida, então eu estou um pouco sem tempo para poder fazer vídeos mais bem elaborados. Quando eu digo mais bem elaborados, eu quero dizer vídeos daquele estilo que eu vira e mexe coloco alguma imagem aqui, ou que eu coloco, né, alguns desenhos, né, e fico mais de lado explicando as coisas. Apesar desses meus desenhos, dessas minhas edições não serem lá muito bombásticas, certo? Serem até bem toscas, elas me consomem um bom tempo, certo? Meus vídeos são simples de forma geral, mas essas edições, essas pequenas edições, elas gastam bastante tempo. Ultimamente eu tô com um tempo um pouquinho apertado, e aí por conta disso, né, esse vídeo e provavelmente alguns que vão seguir, eles vão ser vídeos mais simples no sentido de vai ser basicamente eu trocando uma ideia com vocês, o que, né, eu particularmente não vejo como um problema. Afinal de contas, né, quando eu comecei a fazer o canal, obviamente eu queria me espelhar no tipo de vídeo que eu gostava de assistir. E eu gosto muito particularmente desses vídeos que são mais uma troca de ideias, né? Eu acho que fica uma coisa mais pessoal, acho que fica interessante, acho que ele tem seu valor. A temática que eu escolhi para falar nesse vídeo aqui não é tão simples assim, né? Eu quero trocar uma ideia aqui com vocês a respeito de teoria quântica de campos, certo? O que é teoria quântica de campos? Baseado pelo menos no meu Instagram. Vira e mexe, né, se você não me acompanha no Instagram, vira e mexe, de tempos em tempos, eu coloco lá uma caixinha para pergunta e falo assim, vamos trocar uma ideia. E, cara, e todo mundo vai mandando alguma coisa, eu consigo responder alguns, né, tem bastante gente que manda. E assim, de forma geral, tem muitas perguntas que me mandam que eu não consigo responder em um story ou em no máximo 4 stories, né, que é a continuidade lá que o Instagram te passa. Então eu acabo não respondendo muitas das dúvidas e eventualmente tem algumas dúvidas que podem servir de tema de vídeo. E dessa última vez que eu coloquei essa caixinha de pergunta, para a gente trocar uma ideia mesmo, muita gente me perguntou o que era a teoria quântica de campos, no sentido de para que serve, certo? O que significa a teoria quântica de campos? A gente usa para quê? Como é que historicamente a gente, né, determinou que a gente precisaria de uma teoria quântica de campos, certo? O que é isso? Certo? Que é uma pergunta até bem condizente no sentido da física, porque vamos combinar, né? Teoria quântica de campos é um dos temas mais clichês na física. Todo mundo que, né, acaba adentrando um pouquinho na física, quer saber alguma coisa a mais, e um pouco além, né, do que o colégio passa, ou do que os cursos básicos na universidade passam, sempre vai acabar, né, se chocando com teoria quântica de campos, que é a teoria, né, na física mais fundamental que a gente tem, né, no ponto de vista de estar nos fundamentos e não de facilidade, certo? Então, né, fica aqui esse vídeo, aqui uma conversa basicamente só para eu tentar explicar, né, de uma forma um pouco mais concisa, certo? Dar uma motivação do que é a teoria quântica de campos, para que serve, certo? E quando é que foi ali o momento histórico que a gente viu que precisava de uma teoria quântica de campos. Como esse vídeo é mais simples, nada impede que futuramente eu acabe fazendo um vídeo com a mesma temática, só que com um pouquinho mais elaborado, só que isso não vai acontecer no futuro próximo. Mas bom, né, então vamos por partes. A teoria quântica de campos não é nada mais do que uma teoria na física utilizada para descrever as partículas fundamentais da natureza, certo? Não precisa nem ser partículas fundamentais. A princípio você pode usar a teoria quântica de campos para poder descrever também sistemas como prótons, elétrons, enfim, qualquer coisa no nível quântico. Minha primeira distinção, né, que a gente tem que fazer que é o que é mecânica quântica, qual que é a diferença entre mecânica quântica e teoria quântica de campos. Porque, né, sempre quando a gente fala de partículas atômicas, a gente sempre ouve falar que o formalismo é mecânica quântica. Porém, né, aparece a teoria quântica de campos e eventualmente pode aparecer uma certa dúvida a respeito disso. A teoria quântica de campos é uma área dentro da mecânica quântica, que é uma área mais geral. E esse bracinho da mecânica quântica, certo, que é a teoria quântica de campos, ela acabou surgindo, né, no ponto de vista histórico, né, ela acabou sendo formulada por uma questão de demanda mesmo, certo? Os nossos resultados observados, eles demandavam um formalismo da mecânica quântica maior do que o que a gente tinha até o momento. E aí a ideia, né, desse vídeo, vamos trocar uma ideia a respeito disso. Então vamos lá, como é que é construída a mecânica quântica? Eu vou pular aqui aquele momento, né, pré-quântica, que é com o surgimento, né, do efeito fotoelétrico, com a radiação de corpo negro, de Broglie, né, com as ondas de de Broglie, por aí vai. Eu vou pular essa parte, porque essa parte é uma formulação pré-mecânica quântica, no ponto de vista mais matemático, certo? No ponto de vista mais consistente. E eu vou considerar a mecânica quântica aqui, a mecânica quântica a partir de 1926, que é marcada pela equação de Schrödinger. Então, toda vez que eu falar mecânica quântica aqui, a primeira mecânica quântica e tudo, sempre leve em conta que eu estou falando da mecânica quântica, né, ali formulada pelo Heisenberg e pelo Schrödinger, né, as duas figuras talvez mais
mais conhecidas nesse contexto dessa mecânica quântica que eu estou falando. Qual foi a motivação toda para que a gente formulasse essa mecânica quântica mais inicial? Era que, basicamente, a natureza tinha diversos comportamentos que não eram explicados classicamente, certo? A gente via que o fóton tinha uma energia quantizada, certo? Um fóton com determinada frequência não podia ter qualquer energia, enfim. Tem todas aquelas coisas pré-quânticas que mostravam que a gente precisava de um formalismo específico para tratar as partículas subatômicas. Foi então, né, que surge exatamente a noção da mecânica quântica tradicional, né, que normalmente a gente aprende, inclusive, né, na graduação em física, que a mecânica quântica é traduzida pela equação de Schrödinger, certo? Que aquela equação, talvez essa seja a única edição que eu coloco aqui nesse vídeo, porque eu acho que, eventualmente, né, uma equaçãozinha ou outra ajuda a pontuar. Toda vez que a gente coloca alguma equação para poder discutir ou para poder analisar na física, ela sempre tem uma carga por trás. No caso da mecânica quântica, como assim? O que mais ela fala pra gente? A equação de Schrödinger, basicamente, né, é uma equação que nos diz como é a evolução da função de onda de uma partícula na mecânica quântica. Só relembrando o que é a função de onda, na mecânica clássica, toda vez que a gente vai falar de dinâmica de sistemas, sejam corpos em movimento, corpos rodando, enfim, qualquer coisa que diz respeito à dinâmica, a gente sempre consegue associar uma trajetória para a partícula, certo? Para o corpo que a gente está analisando. Então, quando você descreve, sei lá, uma bolinha, né, andando em alguma situação qualquer, você consegue falar, olha, a bolinha está ali, ela está descrevendo essa trajetória e tudo certo. Ok? Na mecânica quântica, né, provavelmente você deve se lembrar, né, existem os princípios, né, as relações de incerteza, certo? No início eram princípios, agora são relações, certo? As relações de incerteza são deduzíveis, certo? Não é uma coisa que você tem que colocar a priori. Mas, enfim, o princípio da incerteza, basicamente, né, sintetizando de forma muito resumida, ele basicamente fala que não dá para ter muito bem aquela noção de qual é a trajetória de uma partícula. A partícula ela não tem uma trajetória da mesma maneira, né, que a mecânica clássica dita, de forma que toda vez que a gente vai perguntar onde está a partícula, o que a gente pergunta é qual que é a probabilidade da partícula ser encontrada em alguma posição, certo? Toda partícula é descrita por uma função de onda, que é aquele psi que aparece na equação de Schrödinger, e esse psi está relacionado exatamente com as probabilidades da partícula ser encontrada. Uma coisa muito importante quando a gente trata da equação de Schrödinger, esse psi, é que esse psi pode ser encarado como sendo um campo na física. Da mesma forma que, por exemplo, o campo eletromagnético é um campo de temperaturas é um campo. Certo? Eu já fiz um vídeo aqui da série lá de eletromagnetismo, né, explicando o que é um campo. Se você não sabe exatamente o que é um campo, eu vou deixar uma tag aqui, né, você pode ver esse vídeo. E também eu fiz uma série de vídeos, certo? Uma série de pequenas, né, de um mini curso, sobre teoria clássica de campos. Então ali também ajuda a dar uma complementada, caso você queira se inteirar um pouquinho melhor. Mas enfim, aquele psi, ele é um campo. Um campo em qual sentido? O psi, ele é uma coisa, certo? Ele é um trem no espaço-tempo. Ele é um trem no espaço, na verdade, espaço-tempo por enquanto não está envolvido aqui, que para cada ponto do espaço, o psi te fala um certo valor. E esse valor vai estar associado de uma forma, certo? Com o módulo ao quadrado dele, com a probabilidade das partículas serem encontradas onde elas estão. Então, da mesma forma que o campo eletromagnético é um campo, porque em cada ponto do espaço ele te passa um vetor, certo? Que é o vetor do campo elétrico ou o vetor do campo magnético, por exemplo. Certo? Da mesma forma que isso acontece, o psi ele é um campo também. Em cada ponto ele vai te falar uma informação relacionada com a probabilidade da partícula ser encontrada onde ela está. Ok? Essa mecânica quântica funciona muito bem, certo? A gente descreve diversas coisas. Todos os cursos de mecânica quântica da graduação são baseados nesse formalismo. Ele é maravilhoso. Porém, ele é incompleto, certo? Ele é um formalismo incompleto, por alguns motivos. O primeiro deles, né, que foi visto até pelo próprio Pauli, certo? Que acabou fazendo a formulação mais correta, que é o seguinte: a gente sabe que existe uma certa grandeza na natureza que se chama spin, certo? E não, spin não pode ser interpretada como um movimento de rotação, ok? Não pode, só deixando claro. Spin é uma estrutura, eu não vou ficar explicando muito aqui, porque o objetivo do vídeo não é alongar nesses pontos, mas o spin ele é basicamente uma estrutura, um grau de liberdade interna. Ok? Então, da mesma forma que uma partícula pode estar em uma determinada posição, pode ter um determinado momento linear, pode ter diversas propriedades, ela também tem uma propriedade que se chama spin, que é uma propriedade intrínseca à partícula. Não existe análogo clássico, então é um pouco difícil de falar, mas o spin é um tipo de momento angular, certo? Só tem isso em mente. A questão é que o spin, você tem que colocar ele a priori quando a gente fala sobre mecânica quântica via equação de Schrödinger. O spin não é deduzível, certo? O spin ele não surge naturalmente da teoria. Você tem que falar para a equação de Schrödinger que existe spin. Então, nesse sentido, a gente já sabia, né? A gente que eu falo, né? Claro, nós físicos, porque eu, obviamente, não estava vivo naquele momento, certo? Na década de 20. Mas, enfim, sabia-se que a equação de Schrödinger ela era uma aproximação da realidade, porque, afinal de contas, né, o spin, que é uma estrutura intrínseca na mecânica quântica, certo? Visto pelo experimento Stern-Gerlach e tal, que eu já fiz, inclusive abordei sobre todos esses assuntos
no meu curso de mecânica quântica aqui no canal, mas enfim, tem que ser colocado a priori. Além disso, a equação de Schrödinger tem um outro problema. Quando a gente vai analisar os entes quânticos, existem diversos contextos em que, quando a gente vai fazer conta, eles podem estar em velocidades muito altas, que, trocando em miúdos na física, significa velocidades próximas às da luz. Esse é só um exemplo, mas de forma geral, quando a gente vai analisar os entes quânticos, que a gente vai descrever com mecânica quântica, de forma geral, existem muitas situações, seja porque as energias são muito grandes, seja porque as velocidades são muito grandes, enfim, pode por diversos motivos possíveis. Essas partículas da mecânica quântica, elas podem estar próximas da velocidade da luz, fazendo com que a gente tenha que colocar junto, e colocar na nossa descrição relatividade especial, porque afinal de contas, tudo que está próximo da velocidade da luz, a gente sabe que a gente tem que descrever de acordo com a relatividade especial. A relatividade especial não é uma questão intrínseca mecânica, certo? A relatividade especial ela é baseada em princípios que são básicos na física como um todo. Então, uma das coisas que a gente acredita, na verdade não existe nenhum motivo pelo qual a gente pense o contrário, certo? Todas as teorias físicas na natureza, num modelo ideal, a nossa tal teoria de tudo, se existir, ela tem que obedecer os princípios da relatividade, inclusive da relatividade especial. Também teria que obedecer os da relatividade geral, mas isso é uma outra história, porque isso é treta até hoje. Mas bom, levando em conta nessas situações de que em algum momento esses entes quânticos podem estar em regimes em que a gente tem que considerar a relatividade especial, muitos físicos se perguntaram: como é que eu faço para adequar a mecânica quântica aos princípios da relatividade especial? Porque se eu fizer isso, eu vou ter uma teoria quântica relativística. E aí eu posso descrever qualquer sistema quântico que esteja ou em baixas velocidades ou em altas velocidades, altas energias e por aí vai, certo? Tudo aqui falam só de relatividade especial, certo? Não tem nada de relatividade geral aqui. A partir disso, teve um certo esforço para tentar fazer essa certa unificação da relatividade especial com a mecânica quântica, que a gente conhecia, via equação de Schrödinger e tudo. E um dos primeiros resultados que apareceram é uma conhecida equação, chamada equação de Klein-Gordon, que quando você coloca em certos limites, certo que seria o limite não relativístico, baixas energias e tudo, ela acaba se comportando de fato como a equação de Schrödinger. Então muita gente analisou essa equação de Klein-Gordon e pensou assim, ok, essa é a equação da mecânica quântica que leva em conta também a relatividade especial. Porém, a equação de Klein-Gordon ela tinha diversos problemas, certo? Um deles é que não dava para ter uma interpretação probabilística muito clara, acabava existindo também energia negativa, por alguns, enfim, eu vou falar muito rapidamente, mas não se apegue muito a isso, mas é só para um público talvez um pouco mais técnico que esteja me acompanhando. Quando você pega a equação de Schrödinger, ela é uma equação diferencial no tempo em primeira ordem. Só existem derivadas no tempo na equação de Schrödinger, não existe derivada segunda, só existe derivada primeira. Quando você vai para a equação de Klein-Gordon, que seria, a princípio, a forma mais geral da mecânica quântica, que inclui relatividade especial, o que acaba percebendo é que aparece uma derivada segunda no tempo. Isso faz com que existam soluções de energia positiva e negativa. E o que é uma solução de energia negativa? Isso é um pouco complicado e tudo, enfim, tem suas complicações. A partir daí, passou-se um certo tempo, aí chegou o nosso queridíssimo Paul Dirac, certo? Dirac, um dos maiores nomes da física de todos os tempos, talvez o maior nome da física do século passado. Ele queria descrever o elétron, quanticamente, de uma forma totalmente completa, compatível com a relatividade especial, e ele via que a equação de Klein-Gordon não estava correta. No sentido físico, ela era consistente com a mecânica quântica, ela era consistente com a relatividade especial, mas ela não retornava à física que a gente queria. Principalmente também porque ela tinha uma derivada segunda no tempo, que era um problema. Então o que o Dirac fez? Trocando em miúdos, ele meio que tirou a raiz quadrada da equação de Klein-Gordon, certo? Trocando muito em miúdos de forma muito superficial, mas ele tirou a raiz quadrada para que a derivada segunda, certo? Que a gente representa sempre com o ao quadrado, virasse derivada primeira. E não existissem mais energias negativas, enfim. Ele conseguiu chegar na equação dele, a famosa equação de Dirac, que é a equação que descreve realmente a dinâmica dos elétrons e também pode ser dos prótons, Mas enfim, ele chegou numa outra descrição que não o campo de Klein-Gordon, não a equação de Klein-Gordon, para que fosse compatível tanto com a relatividade especial quanto com a mecânica quântica. Na prática, a equação de Dirac, nesse sentido, também acarretava em alguns problemas que só foram solucionados, por exemplo, com a teoria quântica de campos, que eu vou adentrar já já, porque ela vai ser o próximo passo aqui da nossa conversa. Uma das coisas muito interessantes da equação de Dirac, quando ele chegou ali numa coisa que fosse condizente com o princípio para descrever o elétron e que fosse compatível tanto com a relatividade especial quanto com a mecânica quântica, é que ele chegou naturalmente que as partículas tinham que ter spin. Isso é uma coisa muito interessante. Ele chegou tanto em spin quanto na existência de antipartículas. Ou seja, o spin, que é aquela característica que a gente já sabia, tinha comportamento magnético, que já é conhecido na física já tem um tempo, ela é uma manifestação da relatividade especial no contexto da mecânica quântica.
Então ela é uma grandeza que naturalmente surge da união dessas duas áreas da física. E além disso também surge a noção de antipartícula, que é primordial, certo? É importantíssima na mecânica quântica, mas enfim, eu não vou devagar muito a respeito disso, porque senão fode demais e o vídeo fica muito longo. Eu esperava que esse vídeo fosse mais rápido, pelo visto ele não vai ser tão rápido quanto eu esperava que fosse, mas também porque eu sou prolixo, né? Mas enfim, a equação de Dirac conseguia resolver muitas coisas interessantes, certo? Primeiro de tudo, né, ela resolvia o problema do spin do elétron, saiu o spin naturalmente. Ele conseguiu, né, fazer a descrição lá do átomo de hidrogênio, levando em conta a equação de Dirac, porque levava em conta todas as correções de energia por conta de interação entre o momento angular e spin, né, interação spin-ópta, que a gente já fazia em teoria perturbativa antes, com a mecânica quântica tradicional. Enfim, ele teve muito sucesso. Porém, uma coisa que se percebia, e isso é muito importante da mecânica quântica, que é o seguinte: quando a gente vai descrever na mecânica quântica, toda vez que a gente vai descrever aquele psi, que é a nossa função de onda, certo? Toda vez que a gente vai fazer uma descrição de função de onda, a gente sempre faz tudo isso, né, num espaço matemático que a gente chama de espaço de Hilbert, que eu comentei no meu curso de mecânica quântica. A moral da história que eu quero passar aqui é que é o seguinte: esses psis, essas funções de onda, elas são, desde o início, definidas para um espaço com um número fixo de partículas. Ou seja, se você está trabalhando somente com uma partícula na mecânica quântica, está fazendo a descrição quântica de uma partícula, o seu psi, ele é, desde o início, compatível com uma partícula. Se você quer fazer uma descrição de um sistema quântico com 15 partículas, você tem que fazer um psi condizente com um sistema de 15 partículas. Não dá para você começar trabalhando com o psi de uma partícula e acabar obtendo duas. Entende? A descrição da mecânica quântica via função de onda que a gente tem, né, que é a que mais famosa para todo mundo, ela é para um número fixo de partículas. Porém, percebia-se que em algumas situações, dependendo do processo físico, o número de partículas mudava. De vez em quando, né, você já deve ter ouvido falar, a aniquilação de matéria e antimatéria. Quando você tem um pósitron e um elétron, né, o pósitron é a antipartícula do elétron, eles se aniquilam e viram fóton. Ou seja, tinham duas partículas e elas se transformam num fóton. Tem vez também, né, que dependendo da energia do seu fóton, né, quando um fóton passa perto de um átomo, dependendo da situação, ele pode criar partícula. Enfim, a gente conhece muitos processos físicos que o número de partículas varia. E isso acontece, né, pelo fato da equivalência massa e energia. Quando você tem energia suficiente, ela pode ser meio que convertida na massa de uma certa partícula e criar ou aniquilar partículas, né, de forma tanto na ida quanto na volta, certo? Transformar energia em massa ou massa em energia. Isso não era contemplado na mecânica quântica. E é aí que surge a teoria quântica de campos. Então, o que é a teoria quântica de campos? A ideia é, quando a gente trata só na mecânica quântica tradicional, a gente tem uma função de onda, que é uma entidade clássica. Ela é um campo clássico, porém é um campo clássico que descreve partículas quânticas. Então, as características das partículas são características quânticas, mas elas são descritas por um campo que é um campo clássico, no sentido mais tradicional da palavra. Para cada ponto você passa um certo valor, que está relacionado ali à densidade e probabilidade. Então, o que é a teoria quântica de campos? Ela é uma teoria que te fala o seguinte: olha, esse campo que está descrevendo a minha partícula quântica, ele é um campo clássico. O que acontece se eu quantizar esse campo? Ou seja, o que acontece se essa estrutura, que é a função de onda, que está associada com as probabilidades, que descreve o meu sistema, o que acontece se essa estrutura também for uma entidade quântica? Certo? Ou seja, se ela não for simplesmente um campo clássico, o que acontece se eu quantizar esse cara, da mesma forma como eu quantizo a energia do fóton, como eu quantizo um monte de coisa, certo? Eu quantizo o oscilador harmônico na física. Quando você faz esse tipo de quantização, certo? Quantizar a função de onda, uma coisa que acaba acontecendo é um processo técnico, que aí é teoria quântica de campos de fato, eu não vou ficar adentrando muito, esse vídeo é só uma conversa que acabou ficando muito longa, certo? Mas quando você faz isso, uma das coisas que você percebe é que a sua descrição ela é compatível exatamente com essas noções de que partículas podem ser criadas ou aniquiladas. Então, quando você usa a teoria quântica de campos, o seu campo quantizado permite passar informações de processos que começam com uma partícula, mas terminam em duas, terminam em três. Ou processos de várias partículas que não terminam em nenhuma, porque tem aniquilação de tudo. E a partir desses processos de variação do número de partículas e tudo, que surgem, por exemplo, aqueles diagramas de Feynman, que todo mundo já deve ter visto. Eu vou colocar essa imagem aqui dos diagramas, porque é extremamente corriqueiro, certo? Na física todo mundo já deve ter visto em alguma situação. Mas, enfim, a partir da quantização dos campos, você consegue descrever esses regimes bem relativísticos. E uma coisa legal é que à medida que a teoria quântica de campos foi avançando, que a gente foi entendendo as estruturas mais internas da mecânica quântica, a gente acabou percebendo que a equação de Dirac, né, que é a equação que descreve o elétron, por exemplo, e a equação de Klein-Gordon, que foi aquela primeira cheia de problemas, elas são duas opções possíveis de mecânica quântica com relatividade especial. Mas não tem só essas duas.
Quando você quantiza o campo eletromagnético e aparece o fóton é descrito por um campo que não é nem dado pela equação de Dirac, nem pelas equações de Klein-Gordon. Enfim, quando a gente foi mais além, né, na teoria quântica de campos, entendeu os fundamentos da quântica, a gente percebeu que existem várias mecânicas quânticas que englobam a relatividade especial. E o que difere cada uma dessas é exatamente o spin. Então, né, existe uma regrinha na mecânica quântica que é, toda vez que você tenta fazer uma teoria que envolva mecânica quântica e relatividade especial, que seja consistente, você chega em um monte de representações. Quais são as representações possíveis? Representação de sistemas quânticos que tem o spin 0, spin meio, spin 1, spin 3 meios, spin inteiro ou semi-inteiro. Os spins que são inteiros a gente chama essas partículas de bóson, e os que são semi-inteiros a gente chama de férmions. Então, só fazendo aqui um super resumão para que você entenda, né, exatamente qual foi o passo dado em cada uma, né, dessas partes da mecânica quântica, dessa minha conversa toda aqui com vocês. Equação de Schrödinger, mecânica quântica tradicional não relativística. Serve para quê? Serve para você descrever quanticamente sistemas que estão em regimes não relativísticos. Estão em velocidades muito menores que as velocidades da luz, energias bem mais baixas do que a energia, né, enfim, correspondente à sua massa de repouso e por aí vai, certo? Baixa velocidade já é um bom resumo. A partir daí a gente também tem a mecânica quântica relativística, certo? Que são as funções de onda relativística, seja equação de Klein-Gordon, equação de Dirac, equação de Procca e por aí vai, certo? Qual que é a ideia delas? A ideia é, essas são equações que descrevem sistemas quânticos que não estão em um regime de baixas velocidades, ou seja, já é um regime em que os efeitos da relatividade especial começam a surgir. As velocidades já são mais próximas das velocidades da luz, certo? As energias já são altas o suficientes para poder ter correções por conta da relatividade e por aí vai. Porém, as energias não são tão altas assim. Quando as energias dos sistemas quânticos começam a ficar altas o suficientes, elas podem ser tão altas que elas são equivalentes às massas de partículas que existem. Então, nesses sistemas, quando as energias são elevadíssimas, certo? Ou seja, além de já estar no limite relativístico, as energias são muito altas, altas o suficientes para que elas possam ser convertidas em massa, pela relação E igual a mc², aí a gente tem que usar a teoria quântica de campos. Eu acho que eu não preciso dizer, se você usa a teoria quântica de campos, que é a mais geral de todas elas, você engloba todos os resultados. Então, você pode ser masoquista e querer resolver um átomo de hidrogênio no limite não relativístico utilizando a teoria quântica de campos? Você pode, vai dar um trabalho e tudo, mas seria muito mais condizente você usar o do limite adequado, certo? Então, teoria quântica de campos é a estrutura na física, é a teoria física que engloba toda a mecânica quântica que a gente conhece, certo? Sintetizado no modelo padrão. Tudo que tem comportamento quântico é descrito que a gente descreve, né, fisicamente, é descrito pela teoria quântica de campos, ok? Então, basicamente esse é o vídeo. Era para ser uma conversa rápida, acabou sendo uma conversa longa, enfim, eu espero que não tenha sido maçante, espero que tenha sido uma conversa agradável. E, enfim, né, por favor, também deixa aqui, né, o que você achou. No mais, se você ficou até aqui, não deixe de dar o seu gostei no vídeo, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. Não deixe aqui de colocar os temas que vocês sugerem para que eu faça nos futuros vídeos e também se esse tipo de conversa, certo, agradou vocês. Às vezes esse tipo de vídeo, sei lá, vocês falam, não curti não, prefiro os vídeos tradicionais, é uma possibilidade. Mas infelizmente, né, ou felizmente, dependendo do gosto de vocês, eu vou acabar fazendo esse tipo de vídeo mais de conversa, né, nessas próximas semanas, talvez nos próximos 2 meses, ok? Mas bom, né, basicamente isso. Se você gostou também, né, compartilhe com seus amiguinhos e use os comentários a seu favor, sempre deixando suas opiniões também, ok? No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.